Introdução: A Epístola de Judas. A carta descuidada. Poderíamos dizer sem medo de equívoco que para a maioria dos leitores modernos, ler a pequena carta de Judas é uma tarefa incômoda do que uma empresa proveitosa. Há 2 versículos de Judas que todos conhecemos, a conhecida e magnífica doxologia com que finaliza a carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Mas, além destes 2 grandes versículos, Judas é bastante ignorada e muito pouco lida, precisamente porque foi escrita de acordo com o pensamento e linguagem de seu tempo. Surge sobre um pano de fundo de pensamento, em resposta a uma situação que descrevem com imagens e citações que são para nós totalmente estranhas. Fora de toda dúvida, terá batido naqueles que a leram ou a ouviram pela primeira vez como uma martelada e como uma clarinada, chamando a defender a fé. Moffat refere-se a Judas como uma formidável cutilada para despertar as igrejas. Mas, como disse Joel B. Mayor, um dos mais conhecidos editores de Judas, para um leitor moderno é mais curiosa que edificante. Com Judas, William Barclay. 6. Exceção do princípio e do final. Tudo isto é, em si, uma das grandes razões para nos levar ao estudo de Judas, porque quando entendemos o pensamento de Judas e discernimos a situação em que está escrevendo, sua carta adquire o maior interesse para a história e a compreensão da igreja primitiva, e de não menor pertinência para o dia de hoje. Em realidade, houve épocas na história da igreja, e especialmente avivamentos, em que Judas não distou muito de ser o mais importante dos livros do Novo Testamento. Comecemos, pois, simplesmente apresentando a substância da carta, sem esperar no momento as conclusões e achados que deixaremos para mais tarde. Um grande perigo. A intenção de Judas tinha sido escrever um tratado sobre a fé que todos os cristãos compartilham, mas a tarefa teve que ser posta de lado em vista da aparição de muitos homens, cuja conduta e pensamento significavam uma ameaça e um sério perigo para a igreja cristã. Versículo 3. Em vista dessa situação, era necessário nem tanto expor a fé, como convocar a todos os cristãos para sua defesa. Certas pessoas se introduziram na igreja e estavam muito empenhadas em fazer da graça de Deus uma desculpa para a imoralidade mais descarada, e negavam o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, o Senhor. Versículo 4. Eram homens imorais em seu comportamento e hereges em sua fé. As advertências, Judas lança suas advertências contra esses homens. Que lembrem o destino dos israelitas. Tinham chegado sãos e salvos até a fronteira de Israel, mas não puderam entrar na terra prometida por causa de sua incredulidade. Versículo 5. A geração de israelitas que tinha saído do Egito não pôde entrar na terra prometida por causa de seu temor e falta de fé quando chegaram às suas fronteiras. Números 13, 26, 14 e 29. Um Judas homem podia ter recebido a graça de Deus, mas se então incorria em desobediência e incredulidade, podia perdê-la. Os anjos tinham sido anjos cheios da glória dos céus, mas quando chegaram à terra, corromperam as mulheres mortais com sua luxúria. Gênesis 6:2. E agora estão aprisionados nos abismos das trevas, aguardando o momento do juízo. Versículo 6. Aquele que se rebela contra Deus necessariamente deve ficar sujeito a juízo. As cidades da Sodoma e Gomorra se entregaram aos vícios imorais e à luxúria, e sua destruição em fogo é uma tremenda ameaça para todos aqueles que procedem da mesma maneira. Verso 7. Uma vida equivocada. Esses homens eram sonhadores com sonhos maus. Mancham sua carne e falam mal dos anjos. Versículo 8. Ninguém, nem sequer o arcanjo Miguel,
atreveu-se a proferir juízo contra os anjos, nem mesmo contra os anjos maus. Ficou a cargo do arcanjo Miguel sepultar o corpo de Moisés. O demônio tentou impedi-lo, reclamando para si o corpo de Moisés. Miguel, até em tais circunstâncias, não disse nada mal contra o demônio, mas sim lhe disse simplesmente: "O Senhor te repreenda." Versículo 9. Os anjos devem ser respeitados, até os anjos maus e hostis. Mas estes maus homens condenam tudo o que não entendem, e como coisas espirituais estão mais além de seu entendimento. Entendem os instintos carnais e se deixam governar por eles como bestas selvagens que são. Versículo 10. São como Caim, o assassino cínico e mesquinho. São como Balaão, cujo único propósito foi lucrar, e que deixou as pessoas inundadas em pecado. São como Coré, quem se rebelou contra a legítima autoridade de Moisés, mas foi tragado pela terra por sua arrogante desobediência. Versículo 11. São como as rochas traiçoeiras nas quais pode encalhar um barco. Tem seus próprios seguidores, com aqueles que se associam, destruindo assim uma comunhão cristã. Enganam a outros com suas promessas, como nuvens que anunciam chuvas longamente esperadas, mas passam de longe pelo céu. São como árvores sem raízes nem frutos, que não dão nenhum bom fruto. Como uma espuma das ondas joga sobre as praias algas e ressaca. Eles arrojam a espuma de suas desavergonhadas ações. São como estrelas errantes que se negam conservar sua órbita e que se inundam nos abismos. Versículo 13. Muito tempo atrás falou deles o profeta Enoque, que profetizou sua destruição. Versículo 15. Murmuram contra toda genuína autoridade e disciplina, como murmuraram os filhos de Israel contra Moisés, no deserto. Estão descontentes com a parte que Deus lhes outorgou. A luxúria os governa tiranicamente. Seu falar é arrogante, jactancioso e altivo. São lisonjeiros aduladores dos grandes para tirar proveito. Versículo 16. Palavras para os que permanecem na fé. Depois de castigar os homens perversos com esta corrente de invectivas, Judas detém-se naqueles que são fiéis. Estes podiam ter esperado que tudo isto acontecesse, porque já os apóstolos tinham antecipado que se levantariam homens perversos. Versículos 18 e 19. Mas o dever de todo cristão é edificar sua vida sobre o fundamento da santíssima fé. Aprender a pedir no poder do Espírito Santo. Lembrar as condições do pacto ao qual Deus os chamou. Esperar na misericórdia de Jesus Cristo. Versículos 20 e 21. Quanto aos enganadores e os licenciosos, alguns deles podem salvar-se por misericórdia, enquanto vacilam ainda quanto a seu proceder. Outros têm que ser arrebatados do fogo. E em todo o seu trabalho de redenção, o cristão deve dispor desse piedoso temor que ama o pecador, mas não o seu pecado, e evitar a contaminação daqueles aos quais quer salvar. Versículos 22 e 23. E em todo momento, o acompanhará o poder de Deus, que pode guardar-o de toda a queda, e levá-lo sem mancha e com alegria perante sua presença. Versículos 24 e 25.